Bem, gente, boa tarde. Estamos aqui na nossa terceira aula e hoje, graças a Deus, está tudo bem, está todo mundo enxergando direitinho, o áudio está bom. Eu fico muito feliz de estar nesse momento aqui com vocês. Uma fase de adaptação. Eu espero que todos já estejam muito bem, Marcos. Eu espero que todos vocês já estejam se adequando a esse novo momento e, como já é de praxe, já foi trabalhado, já foi dito a vocês, essa nossa aula nós iremos utilizar o nosso livro, tá bom? Então, eu peço que todos vocês abram o livro, tá? Eu vou começar a compartilhar o livro e eu espero que todos vocês acompanhem, tá bom? Deixa eu entrar aqui também pelo celular para eu ficar vendo. E enquanto eu compartilho aqui a tela, tá? Eu espero que vocês estejam com o livro, tá bom? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui no bate-papo que eu vou estar lendo, tá bom? Então, vamos aqui. Todo mundo está enxergando aí o capítulo 2 do livro? Sim ou não? Sim. Agora sim, professor. Agora deu certo. Maravilha. Estou agora. Uhum. Deixa eu tirar aqui para que eu entre. Permitir. Por que eu não estou conseguindo entrar? Professor, o senhor tem alguma... Oi. Tá todo mundo enxergando aí? Tá com zoado. Barulho da porra. Não, melhorou. Beleza? Professor, tem alguma Olha atividade da semana passada? Tem que entregar? Tem duas questõezinhas para serem respondidas. Tá? Gente, na última aula, nós começamos o assunto de geometria espacial com a definição de ponto, reta e plano. Definições que, na verdade, fazem parte da própria geometria, aquelas ideias iniciais. Na aula de hoje, nós iremos começar a relacionar esses elementos, os pontos, as retas e o plano, através dos poliedros, tá certo? Então, deixa eu aqui. Maravilha. Tá bom? Estou enxergando aqui, ó, todos vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela. Tá bom? Então, tá todo mundo enxergando o livrinho de vocês? Vocês estão com o livro aberto aí, então? Sim? Sim. Beleza. Então, bem, gente, nós iremos começar a estudar os poliedros. É muito importante que a gente entenda inicialmente, sem nem a gente começar a falar a nossa aula, entenda o que são os poliedros. Etimologicamente, poli significa o quê? Vários. E edros significa o quê? Faces, tá? Então, gente, nós iremos começar a estudar figuras que vão possuir várias faces. Mas são quaisquer faces? Não, são faces que são chamadas poligonais, tá? E é importante, gente, que vocês lembrem do assunto de polígonos. O que vem a ser um polígono? Vocês estão lembrados? Eu estou aqui no bate-papo, tá certo? Qualquer coisa vocês podem colocar aqui do lado que eu estou vendo, tá bom? Então, o polígono é a região convexa formada por linhas retas simples e fechadas, tá? Eita, professor, essa definição é complicada. Por incrível que pareça, essa definição ela tem nos livros de ensino infantil. Lá que a gente consegue identificar o que é uma linha reta, uma linha curva, que eu tenho certeza que vocês sabem,
o que é uma região côncava, uma região convexa. Então, para que a gente estude os polígonos, é necessário que a gente conheça, tá bom? Bem, gente, eu pergunto, coloquem aí no bate-papo agora, quem é o menor polígono que existe? Qual é o menor polígono que existe? Hein? Me digam aí. Qual é o menor polígono que existe? Estou esperando. Hein? Favo de abelha, grão de areia. Gente, como é que eu faço com linhas retas formar uma figura fechada? Eu preciso de pelo menos três, ó. Um, dois e quem? E três. Tá bom? Então, mas tá horrível. Comecei, tá? O menor polígono que existe, gente, é o triângulo. Olha só, dois segmentos de reta. Para que eu possa fechar essa figura, eu preciso de pelo menos mais uma. Então, o menor polígono que existe é o triângulo. Vou voltar a definir o que vem a ser um polígono. É a região convexa. Isso aqui é uma região convexa. Por quê, professor? Porque onde eu destacar um segmento, ele vai estar completamente na sua região, o começo e o fim desse segmento. Professor, me dá um exemplo de uma figura não convexa. Por exemplo, isso daqui, ó. Tá? São formados por linhas retas, tá certo? Imagina só que eu vou apagar aqui, ó. Eu apagou, foi tudo. Olha só essa figura aqui. Tá? Essa figura aqui, ela é não convexa. Por quê, professor? Porque eu posso fazer um segmento bem aqui, ele está começando e terminando dentro da figura? Tá, mas eu posso fazer um aqui. Essa figura está totalmente na região interna? Não. Vai existir pontos que estão fora dessa região. Então, essa figura, ela é uma figura convexa. E essa figura aqui é uma figura o quê? Não convexa. Tá certo? Deu para entender? Olha só. E baseado nisso, é importante que a gente lembre o nome dos polígonos, tá certo? Como é o nome do polígono de 4 lados? Hein? Max, Carla Carolina, Francisco, Carla Caroline, vamos lá? Digam aí. Pode ligar aí o microfone e dizer. Nome do polígono de 4 lados? Quadrado. Não. Quadrado. Tá o quê? Quadrilátero, né? Quadrilátero, muito bem. Gente, não confundam o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, o paralelogramo são quadriláteros, tá certo? São todos polígonos que possuem 4 lados, mas de maneira geral, todos eles são quadriláteros. O polígono de 5 lados é o pentágono. O polígono... Professor, meu celular está com 6%. Igual lascou, bote na tomada, meu filho, no carregador. É facinho. Olha só. Então, o polígono, até esqueci. Polígono de 5 lados, pentágono. Polígono de 6 lados, hexágono. O Brasil está rumo ao hexa. O Brasil hoje ele é pentacampeão, 5 vezes campeão. Essas nomenclaturas aí, esses nomes, os pré-nomes aí já dá para a gente identificar. Um octógono, 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono, lado do MMA. 9 lados, eneágono. 10 lados é um polígono chamado de decágono. 11 lados, um decágono. 12 é o dodecágono. 15 lados, polígono pentadecágono. E 20 lados, icoságono. Um desses é chamado de polígono de N lados. Como assim, professor? Existe o polígono de 17 lados? Existe. Como é que ele é chamado? Polígono de 17 lados, tá ok? Então, relembrar isso aí é a revisão do ensino fundamental. Então, a gente vai passar adiante, tá bom? Então, ele traz aí uma figurinha maravilhosa, tá certo? Da formação rochosa da calçada de Gigantes. Então, a gente tem ideia de que são poliedros, tá certo? São figuras em que a base aqui é um hexágono, tá bom? E vocês vão ler isso daqui, tá bom? Ó, é exatamente essa figura, a coisa mais linda que a natureza estruturou. E aí tem uma ideia de poliedros, tá certo?
Aí tem aqui a história da calçada dos gigantes, tá bom? Então, nesse momento, como a gente já está um pouquinho atrasado, tá? Eu quero que vocês façam a leitura e depois a gente pode discutir. O que é que nós iremos estudar nesse capítulo? Identificar os poliedros e os seus elementos, tá certo? Identificar poliedros convexos e não convexos, a gente já deu uma ideia do que vem a ser. Utilizar a relação de Euler, reconhecer os poliedros de Platão e poliedros regulares, isso aqui é importante. Muitos professores não comentam isso daqui, eu vou comentar, e no Enem já tem questões que trazem as ideias dos poliedros de Platão. Reconhecer prisma, pirâmide, tronco de pirâmide, identificar seus elementos. Calcular áreas e volumes, tá certo, dessas figuras. É show, galera, é show. Se eu estivesse na sala com vocês, a gente sempre faz uma experiência com os poliedros. Então, gente, o que vem a ser um poliedro? O poliedro é uma reunião de um número finito de polígonos. Tá aí, ó. Então, ó, a gente já falou, tem ideia do que é polígono, a gente só vai entender o que é um poliedro se a gente entender o que é polígono. Atenção, gente, ó. Ó, na palavra poli, aí tem, ó, edros, tá? Lembre-se disso. E tem os polígonos. Poliedros quer dizer várias faces. Várias faces. E polígonos quer dizer vários lados, tá bom? Então, a palavra poli, etimologicamente, significa vários, e edros, faces, e gonos, lados. Poliedros, várias faces. Polígonos, vários lados, tá bom? Olha só. Para que seja poliedro, ele tem que obedecer 4 condições. Diz o seguinte: 2 poliedros se intersectam apenas em um dos seus lados ou vértices, e em intersecção é exatamente um lado ou um vértice. Deu para entender? Não, teacher. Olha só aqui. Observa bem que esse poliedro, tá bom? Como é o nome desse polígono que está aqui em cima, aqui, ó, nessa base aqui? Tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Como é o nome? Deixa eu destacar aqui, ó. Eita, vai ficar feio aqui, ó. Tchom, tchom, tam, tam, tam. Ah, na última. Como é o nome, gente? Vocês já estão sabendo o que é que eu quero. Como é o nome disso daqui? Como é o nome desse polígono? Digam aí. Hein? Como é o nome desse polígono? Seria um pentaedro se tivesse 5 faces. Mas eu estou me referindo somente aos lados. Ele tem 5 lados. Então, é um pentágono. O que é que esse item A quer dizer? Que se eu considerar aqui esse lado aqui, ó, deixa eu botar agora de vermelho para ficar mais destacado, ó, vou pintar aqui um ponto e outro, ó. Um ponto e outro, ó. Aqui. Gente, mas é difícil. Se fosse em sala de aula, era melhor. Vamos para cá. Considere esse lado aqui AB. Esse lado aqui A, vocês estão com o livro, né? Considerando esse lado aqui AB, esse lado AB, ele é comum, é tanto lado deste pentágono, que é a base superior, como também é um lado dessa face lateral. Está vendo que é um quadrilátero. Visualmente, nós temos o quê? Um retângulo. Então, jamais esse lado AB poderá ser mais de um lado de 2 polígonos ao mesmo tempo, tá certo? É o que ele está dizendo aqui, ó. 2 polígonos se interceptam apenas em seus lados ou vértices. E essa interseção é exatamente um lado, ó, um lado ou um vértice. Item B. Cada lado de um polígono é também lado de um, e apenas um outro polígono. Tá aqui, ó, a gente está enxergando isso. 2 ou mais polígonos adjacentes não estão em um mesmo plano. Olha que coisa legal. Gente, como é que é chamado figuras que estão no mesmo plano? São chamadas de coplanares. Se a gente considerar aqui, ó, esse lado aqui, ó, do retângulo, ó, se eu destacar aqui, ó, pam, pam e pam. Observa que vai ter um plano passando por ele. Se eu destacar aqui esse outro lado, deixa eu apagar aqui o B. Olha só. Se eu destacar aqui esse outro plano, ó, do lado aqui, ó, que também é um retângulo,
Existe um plano que vai passar por eles dois ao mesmo tempo? Não. Observa que um está assim, o outro está aqui do lado. Então, não vai existir nenhum plano que vai conter esses dois planos ao mesmo tempo, tá bom? O item D é sempre possível ir de um ponto de uma face a um outro ponto de qualquer outra face, sem passar por nenhum vértice, ou seja, apenas cruzando, tá bom? Gente, deixa eu tentar fazer aqui um desenho aqui para a gente tentar explicar para vocês tudo isso. Ó. Desculpa se ficar torto, tá bom? Mas aqui nesse negócio aqui é chato escrever nisso, tá bom? Olha só. Eita, mas ficou uma porcaria. Vocês estão aí, não estão? Aqui esse negócio de dar aula por aqui, o cara pega, desliga o microfone, desliga a câmera e vai sair. Quem fizer isso aí, meu amigo, vai tá pecando. É pecado, vai direto pro... Olha só. Então tá aqui uma figura. Pã, pã. Tá ficando bonitinho. Tá? Olha só. Mas a gente começou na estante. Tá? Gente, imagina só aí essa figura, tá? Olha só. Galera, eu tenho aqui, ó, vários polígonos, tá certo? E eu quero que vocês me identifiquem tudo isso aqui, ó, tá bom? Olha só, tá? Primeiro deles são as faces, tá? O que são as faces? São os polígonos que formam a superfície do poliedro, tá bom? Agora há pouco, teve um aluno que disse que figura é aquela? É um pentaedro. Ô, Carla, chegou tão cedo. Aqui, olha. Vamos lá, Carlinha, um abraço. Olha só. Então, nessa figura nós temos quantas faces? Quantas faces nós temos nessa figura? Me digam aí. Nós temos uma, elas são opostas, uma, duas, a da frente e a de trás, a da esquerda e da direita, e de cima e embaixo. Nós temos aqui uma figura formada de 6 faces. Todas essas faces são poligonais. A gente pode dizer que isso aqui é um retângulo, tá bom? Nós vamos ter arestas. Gente, por favor. Na geometria espacial, aresta é a mesma coisa de lado, tá bom? Lado a gente chama na geometria plana. Na geometria espacial a gente chama de aresta. Então, deixa eu botar aqui umas letrinhas. A, B, C, D, E, F, G, I, H. Então, quantas arestas nós vamos ter? Contando aqui 4 embaixo, 4 em cima e 4 para unir. Só aqui, gente, nós vamos ter o quê? 12 arestas, tá? 12 arestas. Arestas são exatamente quem? Os lados. Tá entendendo, tá, gente? Vocês estão entendendo, né? E os vértices? O que são os vértices? Os vértices são nada mais, nada menos do que os pontos de encontro das arestas. São os pontos comuns a 3 ou mais arestas do poliedro. Os vértices de cada face são também os vértices do polígono, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente até nomeou quem são os vértices. A, B, C, D, E, F, G, I, A, H. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Nós teremos 8 vértices, tá bom? Então, observa que a aula passada foi só para a gente estar dando condição, do que nós vamos estudar. Falamos de plano, que agora a gente está chamando plano de quê? De face. A reta nós estamos chamando de quê? De aresta. E o ponto nós estamos chamando de quê? De vértice, tá certo? Então, eu espero que vocês estejam entendendo e vamos passar adiante. Vocês estão com o livro aí, né? Então, nem assistir na sessão da tarde, não, né? Qual é o número de arestas? Oi.
Arestas são 12. O Simbora número de contar? faces, o número de arestas vai ser sempre o dobro do de faces, né? Note, não. Nesse caso, não diga isso, não. Existe uma relação entre faces, arestas e vértices, que é a relação de Euler. Mas nesse caso, não, você não pode dizer que é sempre o dobro, tá certo? Eu posso ter outra relação, como vocês vão ver. Por exemplo, aqui, ó, nessa figura aqui, ó, que é uma pirâmide, nós temos quantos vértices? Deixa eu contar aqui, ó. Deixa eu botar de vermelhinho, ó. Quantos vértices, ó? Vou contar em um ao mesmo. 3, 4, 5 e quem? E 6. Eu tenho, ó, 6, ó, desculpa, 5 vértices. Quantas arestas? 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, a face são 5. Então, observa que o que você acabou de falar não acontece, tá? Então, nunca diga isso. Tudo bem? Olha só aqui, ó. Tudo bem? Então, o que é que eu quero de vocês? Que vocês reconheçam face, aresta e vértice, tá certo? Tudo bem? Olha só, não são exemplos de poliedros, tá certo? Essas figuras aqui, ó. Por que, teacher? Porque que para que seja poliedro tem que ser uma região convexa. Eu disse, ó, uma maneira bem simples da gente identificar é se eu colocar um segmento de reta e ele não estiver totalmente contido nele, tá bom? Olha só, esse aqui tem uma reta passando no lado. Então, ó, não vai ser um poliedro. Aqui do mesmo jeito, se eu botar um segmento aqui terminando aqui, fica do lado de fora. Aqui tem uma, vamos dizer, uma cava. Então, se eu fizer um daqui, outro para cá, vai ter uma região fora, tá bom? Então, todas essas figuras não são poliedros. Assim como o cilindro, cone e a esfera, valendo um almoço especial no restaurante do IFMA. Por que que um cilindro, cone e uma esfera, aresta, quem não... Carla Mendes, aresta é o lado, mãezinha. Olha só, deixa eu riscar aqui de novo. Aqui eu tenho a aresta AB, BC, CD, DA, AE, DF, CG, BH, EF, FG, GH e HE. Aresta é o ladinho aqui, ó. É quando você junta dois pontos, tá certo? Ó, cada um dos lados dessa figura, que aqui a gente deixa de chamar de lado e passa a chamar de aresta. Tá on ou tá off? Tá on, né? Então, olha só. Valendo um almoço no restaurante do IFMA. Por que que o cilindro, cone e a esfera não são poliedros? Hein? Hein? Que não tem lado, não tem Porque ele poliedro. não tem aresta, Por quê? não tem vértice. Não tem aresta. Não tem o quê? Porque são Não sólidos. tem pé? Olha só. Gente, o que foi que a gente acabou de falar? Que poliedros são várias faces. Cadê? São várias faces o quê? Poligonais. Tá aí, ó. Se você pegar aqui, ó, tudo isso aqui são faces o quê? Poligonais. O cone não tem face não, tá, gente? É uma figura redonda. O que ele está dizendo aqui, ó, é um corpo redondo. Eles são formados de rotações. O cilindro, como é que eu encontro, ó? Se eu rotacionar, ó, eu pegar um retângulo aqui, ó, eu começar a rodar ele, ó. A figura formada vai ser de um cilindro. O cone vai ser uma rotação em relação ao triângulo, ó. Eu começo a girar e a figura formada é de um cone. E a esfera vai ser exatamente de um semicírculo. Eu começo a rodar, a figura formada é de um o quê? Esfera. Então, a gente vai ter dois tipos de figuras registradas, poliedros, que, vou até dizer a vocês, poliedros, PP, são figuras poligonais. Lembra do PP? Poliedros poligonais. E nós iremos estudar os corpos redondos, em que a base sempre vai ser um círculo, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade, tá bom? De acordo com a quantidade de faces, veja, agora há pouco um aluno falou que era um pentaedro, não. Seria se fosse em relação à quantidade de quê? Então, como é que é chamado um poliedro que tem 4 faces? Tetraedro. 4 faces. 5 lados. Pentaedro.
6 faces, hexaedro. 7 lados, heptaedro. Eu não vou ficar lendo aqui, não. Vocês estão aí com o livro aí, vão ler tudinho. É o mesmo prefixo, tá? Penta, dóder, e aí vai, tá certo? Então, vamos aqui. Que som anda sorrindo aqui, meu Deus do céu. Parece que a gente tá... Olha só, vamos lá, vamos lá. Poliedro convexo e não convexo. Eu já acabei de falar isso aqui para vocês. Parece que esse livro aqui está lendo meus pensamentos, tá? Então, tá todo mundo enxergando que esse polígono aqui ele é convexo e esse figura aqui é não convexo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu apertar Ctrl mais, fica maior esse livro, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Oi, as coisas melhorando para nós. Não, mas não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Opa! Gente, relação entre quantidade de vértices e arestas e faces de um poliedro, tá bom? Gente, existe uma relação entre vértices, faces e arestas. Deixa eu botar aqui, ó, botar. É a relação de Euler, ou relação de Euler. O que é que diz a relação de Euler? A relação de Euler diz que V menos A mais F é igual a quanto? 2. Isso daqui é a relação de Euler. Ah, professor, ela está diferente, não está diferente coisa nenhuma, é só tu mexer. Aqui tem V mais F é igual a quem? A mais 2. Para quem não sabe inglês, 2 é 2. Então vai ficar, ó, o A passa para cá, então V, o A passa menos A mais F é igual a quanto? 2. Então é a mesma coisa. Então, eu gosto até de falar alguma coisa, V menos A mais F, vocês entendem aí, ó. Vá! Aí o F6, vá, filhinho, 2. Aí você bota aí qualquer coisa assim para lembrar, tá bom? Olha só, o que é que representa o V? O V representa o número de quem? De vértice. Tá? V representa o número de vértices. A representa o número de quê? De arestas. E F representa o quê? O número de faces. Tá? Galera, vamos voltar aqui à página anterior. Olha só. Aqui. Opa, opa. Já temos faces, arestas e vértice. Como é a relação de Euler? V menos A mais F é igual a quanto? 2. Será que é mesmo? Quantos vértices? 8. Menos. Quantas arestas? 12. Mais. Quantas faces? 6. Será que dá 2? Quanto é 8 mais 6? Bora, diga aí. 8 mais 6. 8 mais 6. Meu Deus, não são mais nem somar. 8 mais 6. Agora a aula aqui. 14, muito bem. 8 mais 6, 14, menos 12, 2. Então, observa que tá correto, tá bom? É para qualquer poliedro isso aqui funciona, tá bom, gente? Então, ó, olha só. Observe aqui esse heptaedro, tá? O que seria, nesse caso, o heptaedro? Vai ser 6 faces embaixo aqui, tá bom? E 2 faces em cima, tá ok? No livro de vocês tem aqui, deixa eu tentar desenhar aqui uma pirâmide aqui de base quadrada, tá bom? Pã, só para demonstrar só mais um, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tá ficando tão lindo. Tchau. Tchau. Ah, e tá aqui. 1, 2. Tá, vocês estão entendendo. Tá feio, mas estão entendendo. Vou botar aqui, ó. B, A, B, C e quem? D. Gente, bora lá. Quantos vértices eu tenho aqui?
Quantos vértices? Conta aí. Conta os pontos. Conta aí. Conta aí. 5. Muito bem. Muito bem, Rodrigo. Tem os 5 vértices. 1, 2, 3, 4 e um 5. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4 embaixo e mais 4 aqui. Então, 8. Não, a aresta tem um 8. E quantas Falei oito, faces? Hã? Eu não ouvi, não. Desculpa. Quantas faces? 5, professor. Quantas faces? 5. Quantas? 5. 5. Vocês poderiam classificar essas faces para mim? A base aqui é uma face o quê? A base aqui é uma face o quê? Quadrada. E as faces laterais são o quê? Triângulo. Triangulares. Será se vai dar certo? V menos A mais F dá 2? V menos A mais F vai dar 2? Então, quem é V? 5. Menos. A aresta que é quanto? 8. Mais as fases que é quanto? 5. 5 mais 5, 10. 10 menos 8 é quanto? 2. Então, mais uma vez aí, mostrando que a relação de Euler, ela é o quê? Verdadeiro, tá certo? Então, é bem interessante, é importante que você lembre isso aqui. Já caiu questão no Enem, tá bom? Isso aí, ó. A quantidade de vértices, faces e arestas, respectivamente, tem V mais F é igual a menos 2. Então, da forma como você queira, só não pode mudar os sinais, tá certo? Botar V mais A menos F. Não dá, é V menos A mais F igual a quem? A 2, tá certo? Então, galera, olha só, nós temos aqui um exercício, tá certo? E é importante, galera, que vocês saibam destacar o que vem a ser inicialmente um poliedro, como é que se identifica vértice, aresta e face, tá bom? Estou procurando aqui no livro, tá aqui, ó, onde colocar os poliedros de Platão, tá bom? Paz, é interessante falar dos poliedros de Platão. É a mesma coisa, só que Platão, ele enxergou que os poliedros, eles têm os poliedros de Platão, eles têm uma característica interessante. Não é qualquer poliedro que é de Platão. Todo poliedro de Platão é poliedro, mas nem todo poliedro de Platão vai ser comum a todos os outros, tá bom? Para que seja o poliedro de Platão, ele diz o quê? Tem uma história que ele fala que os poliedros de Platão têm a ver com os símbolos da natureza, o ar, o fogo, a água, o gelo, tá? Então, ele verifica o quê? Para que seja um poliedro de Platão, todas as faces têm o mesmo número de lados, tá certo? De cada vértice partem o mesmo número de arestas. Em outras palavras, para que seja um poliedro de Platão, é necessário que todas as faces sejam polígonos regulares. E o que é um polígono regular? É aquele que tem todos os lados iguais e todos os ângulos, tá certo? Também o quê? Iguais. Vejam só aqui, ó. Essa figura aqui não é um poliedro de Platão. Por quê? Porque a base é um quadrado e as faces laterais são triangulares. Tem que ser o mesmo polígono, tá certo? E quais são os poliedros de Platão? Nós temos 5 poliedros de Platão. O tetraedro, que parece uma pirâmide, mas ela tem 4. 4 faces, todas elas triangulares. Na verdade, triângulos equiláteros. O hexaedro, hexa significa 6. 6 faces retangulares. Octaedro, octa, 8, então são 8 faces triangulares. Dodecaedro vai ter faces que são pentagonais, então 12 faces pentagonais. E o icosaedro vai ser 20 faces, onde todas as faces são triangulares, tá certo? Então, esses são os poliedros de Platão, tá ok? Olha só, na nossa apostila, no nosso livro, tá certo? Eu quero que vocês coloquem aí, ó, que eu quero que vocês me respondam, tá certo? Resolver, página 41 do livro, tá certo? Se vocês quiserem, eu destaco, faço uma foto aqui,
coloco na folha e coloco lá no grupo, tá bom? No Classroom, tá bom? Mas não tem nada de difícil, não. Aí você tira a fotinha e coloca lá dentro da sua pasta. Tem gente que está colocando no mural. Se colocar no mural, vai ficar tudo solto. Para ficar uma coisa organizada, você tem que colocar dentro da sua pasta, tá bom? Então, olha só aqui, ó. Observe a representação de alguns sólidos. Quantos desses sólidos pode ser classificado como poliedro? Bora, liga o microfone todo mundo, bora. O item A, como é o nome dessa figura aqui? Desse sólido geométrico? É um Cone. É um cone. Um cone a gente viu que é um corpo que é redondo. Então não é poliedro. Só quem pode ser poliedro aqui é a figura B, C e quem? E D. É difícil, é? É difícil. Não. Ô besteira, ô besteira. Tá? Determine a quantidade de vértices, face e aresta de cada poliedro. Você vai pegar e vai sair contando. 1, 2, 3, 4, 5. Com a mais besta. Todo mundo sabe o que é isso, tá bom? Ou mais fácil. Classifique aqui o poliedro aberto em convexo ou não convexo. Aqui de cara já dá para você enxergar. Isso aqui é o quê? Convexo ou não convexo? É não. Hã? Sei não, professor. É não o quê? É convexo ou não convexo? Sei lá. É convexo esse, porque qualquer segmento de retos que eu traço dentro dele, ele vai estar totalmente na região interna. Esse aqui é o que? O B? Não é não, professor. Não é. Não convexo, muito bem, porque ó, aqui do ladinho eu posso traçar uma reta e ele vai ficar ó, ficando numa parte interna e externa. O item C é o quê? Também não é O não. item C é o quê? Não é não. Convexo. O item D é o quê? É convexo. 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 Tá certo? Então, determine a quantidade de faces de um poliedro convexo que ele possui 14 arestas e que a quantidade de vértices é igual ao número de quê? De faces. Então, é só tu aplicar V menos A mais F é igual a quanto? 2. Então, o vértice e face né, é igual ao número de face, então V é igual a F. Isso é substituir e resolver uma equaçãozinha, tá bom? Então, eu quero que vocês resolvam, vou colocar lá de novo, lá no Google Classroom, resolver página de número 41. Tá certo, gente? Resolver página 41, tá bom? Gente, alguém tá tendo alguma dúvida? Esse começo aqui é legal. Só a gota serena da internet que voltou agora, viu? O que, menino? A gota da internet caiu, voltou agora. Será mesmo? Tá bom, já. Tá bom. Vou acreditar em ti. Deixa eu olhar aqui, ó. Gente, eu posso? Valeu, boi, o quê, menino? Tu tá achando quem de boi, menino? Hein, Francis Thales? Olha só. Deixa aqui eu tirar aqui essa tela do computador aqui. Deixa eu ver aqui. Então, galera, a nossa aula está finalizando, tá? Se tiver alguma pergunta que façam, tá? Então, para responder a página 41, como é que eu quero isso daí? Vocês querem que eu faça a bonitinho, tudo direitinho, e mande, vocês colocam a resposta, e aí, nesse caso, eu quero que antes da nossa aula, né, terça, 4 horas da tarde, toda terça, 4 da tarde, então, a gente vai, vocês colocam lá e depois eu faço a correção, eu visualizo lá de todos vocês e vejam quem fez ou não, tá bom? Outra coisa... Tchau, professor. A aula não acabou, não. Fica na tua aí, ó. Cadê o restante dos alunos? Eu tenho que fazer a chamada, tá certo? E, professor, vou ter que sair agora. Vai não. Presente. Se tu estivesse na escola, tu ia sair toda hora. Tem que dedicar esse horário para a escola. Ei, volta a câmera aqui. Olha só. Não. Olha só. Gente, só temos 20 alunos, gente. Tá faltando muito aluno, tá? Eu queria... Deixa eu ver aqui como é que eu faço a chamada, tá? Não tem problema. Tá bom, Joel? Só assistiu a aula, não assistiu? Como é que faz para...
Como é que eu faço para colocar a frequência hoje aqui, hein? Tá bom? E alguma pergunta? Hein? Tá certo? Então, gente, vou encerrar nossa aula aqui. Grande abraço. Marcos, pode ligar a câmera, tá? Não é obrigado também a ver essas coisas, tá? Então, eu vou desligar aqui, dar um tchau. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima semana. Deixa eu só fazer um print aqui da tela. Espera ainda. Espera aí. Peraí. Deixa eu parar a gravação.